Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar os participantes entrarem. Oi, Fá, vamos entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira juntos, um olhar sistêmico, pensamento, a visão sistêmica, né? Então, hoje nós vamos falar das causas e consequências da exclusão. Boa noite, querida. E eu sempre quero levar essa ideia a vocês de que o objetivo das lives é trazer a vocês esse olhar, né, para a nossa vida diária, para as nossas relações, para que a gente tenha boas soluções, né, tenha mais recursos, né, e mais clareza nas nossas decisões e nas nossas ações. Isso é que é o mais importante, né? Então, eu tenho todas as lives lá no YouTube, só que no YouTube está em Selene Taumaturgo e tem muitos temas interessantes, muitas dinâmicas interessantes, que eu acho que é importante para todos, né? Participarem, se trabalharem, né? Porque quanto mais a gente se trabalha, mais a gente tem clareza sobre os caminhos e as decisões. Oi, Bernadette, boa noite, pode ir entrando, a sala está aberta, sejam todos bem-vindos. Então, se vocês também puderem fazer o favor e a gentileza de mandar, né, seus aviõezinhos ou compartilhar com aquelas pessoas que precisam desse olhar, né, precisam ter essa visão, precisam dessa ajuda, porque muitas vezes a gente tem amigos e parentes que não têm essa abertura ou não têm esse conhecimento, mas uma vez que vê, ela se toca de algumas questões. E hoje eu trago um tema bem interessante. Oi, Inês, aí entrando. E esse tema da exclusão é uma coisa tão comum hoje em dia, né? Tá tão aberta isso, né? As pessoas estão se excluindo, as famílias brigando por causa de política, por causa de postura, né? As pessoas estão acordando para uma série de coisas, né? Mas aos olhos de Deus, gente, somos todos crianças em crescimento, né? Essa que é a verdade. Oi, Leni, oi, Carol, vamos entrando, Inês, sejam bem-vindos. Então, o nosso sistema primário familiar, eu queria falar um pouquinho disso, e eu tenho bastante coisa para falar hoje, né? E depois eu vou deixar assim aberto para vocês poderem fazer perguntas, porque esse é um tema que me pediram para falar de novo. Eu já falei alguma coisa a respeito, eu tenho lá no YouTube, mas eu nunca sei o que é que eu falei, entendeu? Porque na hora eu vou falando e depois o tema aparece outra coisa para falar, e a gente tem muito assunto. Na realidade, as lives não são aulas, embora muitos amigos meus dizem, colegas meus de trabalho dizem que eu estou dando aulas. Mas eu acho que é importante vocês terem essas pequenas aulas, né? Porque aprofundamento mesmo a gente dá nos nossos trabalhos, nos nossos cursos, né? Nas nossas mentorias. E em março nós vamos começar os nossos treinamentos de novo. E treinamento, gente, curso é uma coisa muito importante, principalmente do olhar sistêmico, né? Porque você se trabalhar já é um grande ganho, né? Eu acho que o maior ganho de um treinamento desse é você colocar ordem no seu campo familiar. Porque uma família em desordem, em conflito, ela não tem paz, ela não tem alegria. E os nossos descendentes muitas vezes pagam um preço alto por isso. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Que eu acho que é importante, né? A gente saber qual é o preço que os nossos descendentes pagam por essas historinhas. Claro que eu vou dar uma pincelada, porque em uma hora não dá para falar tanta coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar disso é que no nosso sistema primário familiar,
de alguma forma, influencia as possibilidades que nós temos para viver todo o nosso potencial humano, né? Ou bloquear os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Porque, na realidade, as necessidades interagem em nossas vidas de maneira muito complexa e também, às vezes, contraditórias, né? Porque a criança, ela tem uma visão muito especial do mundo. Ela acredita no que as pessoas falam, né? Então, se existe um conflito no campo familiar, ela vai tomar as dores de alguém. Se alguém está sendo excluído nesse conflito, está sendo maltratado ou se está sendo machucado, a criança vai ouvir isso. Qual é a imagem que ela vai fazer dentro da cabeça dela? Então, nós nunca sabemos. Essa é que é a grande... Esse é o grande mistério das nossas mentes, né? Que a gente fica depois trabalhando em terapia para poder chegar lá naquela criança e acolher aquela criança que foi muitas vezes machucada por uma fala, por um comportamento, ou às vezes ela toma dor do outro que foi machucado, né? Bom, então, essas contradições, elas ficam na nossa cabeça, né? A gente vai crescendo e essas coisas vão se somatizando de alguma forma. O que pode nos permitir restringir os nossos relacionamentos íntimos. Por exemplo, eles podem se tornar, pode restringir ou pode ajudar nessas relações, entendeu? Quer dizer assim, da forma como as coisas acontecem, ou você bloqueia a sua forma de amar, né? Por exemplo, um pai e uma mãe que resolvem de alguma forma se separar. Nós não sabemos por quê. As crianças não sabem por quê. Eles acham os pais maravilhosos, lindo, aquela família maravilhosa, e de repente acontece alguma coisa no casal e a mãe exclui esse homem, ou o pai exclui essa mulher, porque ele achou, às vezes nem foi verdade, que estava sendo traído, ou que... Bom, enfim. O que essas crianças vão perceber disso daí? Qual é a imagem que vai acontecer, né? Mas isso é tema de uma outra live e eu acho que eu já falei sobre isso. Mas o que eu quero falar mesmo hoje é um pouco sobre a consequência das exclusões e os seus efeitos dentro do nosso sistema familiar, social e pessoal. Dentro da visão sistêmica e do pensamento sistêmico, e eu quero falar sobre isso, mas eu quero dizer também que isso não é uma receita de bolo, tá, gente? Mas são importantes dentro de qualquer família e de qualquer relação. Em geral, a exclusão vem do sentimento de não haver compatibilidade, né? O significado de excluir, né, lá no Aurélio, ou seja, é não incluir alguém, é deixar de fora, é expulsar, é retirar, é omitir, é rejeitar, é negar a essa pessoa a possibilidade, né, de, às vezes até de falar, às vezes até de se explicar. Às vezes a pessoa fica tão constrangida com determinadas situações que ela perde o chão, ela fica sem saber, às vezes ela não espera esses movimentos, né? É segregar, é afastar alguém. Isso é exclusão, né? Mas esse é um tema muito delicado e que precisa ser revisto para que nossos descendentes não paguem um preço alto demais. E eu vou falar algumas experiências nesses 30 anos de trabalho sistêmico que eu tenho, né, ou mais de 30, porque, de alguma forma, inconsciente, existe no campo da família uma consciência que é comum a todos. Esse é a imagem do pensamento sistêmico.
E existe um profundo movimento nas almas desse campo familiar que compõe essa família. Esse movimento não permite que alguém seja excluído, né? Esquecido ou rejeitado, né? Então, quando isso acontece dentro de um sistema familiar, né, digamos assim, pode haver uma pressão da consciência coletiva deste campo que irá escolher alguém de uma forma aleatória, nós nunca vamos saber quem é, né, para representar aquele que foi excluído. Isso, gente, a gente vê direto nas constelações. Isso não é uma coisa que eu estou falando da minha cabeça. Isso nós vemos em exemplos familiares dentro das dinâmicas. Eu faço constelação praticamente todo dia, né? Todo dia eu atendo gente, né? Quais são as formas de exclusão, né? Então eu queria dar uma pincelada sobre essas formas de exclusão. Oi, Cândida, querida, boa noite. Cláudia, Sara, Simone, Carol. Oi, gente, sejam bem-vindos. Se vocês acharem o tema interessante e acharem que precisa de alguém para ver, manda um aviãozinho, que ainda dá tempo. Bom, quais são essas formas de exclusão? Deixa eu botar água aqui, porque eu falo muito e a garganta fica seca. Eu vou dar alguns exemplos para vocês terem uma ideia e poderem ter uma visão, inclusive, do seu sistema familiar. Por exemplo, não convidar determinado parente para uma festa, por ele se mostrar inconveniente, ou por ele ser chato, ou por ele ter comportamentos que não são bem vistos por você ou pela sua família, né? Claro que isso sempre tem em todas as famílias. A gente não pode dizer, minha família é maravilhosa. Não, isso não existe, gente. Tá encarnado, tem família, tem problema. Não vem me dizer que a sua família é maravilhosa, porque não é, né? Então a gente sempre tem alguém que briga com alguém, alguém que reclama, alguém que não gosta, alguém... Não tem jeito. E a gente tem que fazer o quê? Tem que se manter imparcial, porque senão você fica doente. Claro que isso sempre tem, né? Em todas as famílias. Mas o que acontece? Eu vou casar, eu não posso chamar um tio e não chamar outro. Percebe a dificuldade que fica aí nessa situação? Convidar um primo e não convidar outro, né? Nem que seja por educação. Eu não gosto, eu não sou obrigada a gostar. Tá? Eu não estou dizendo que você é obrigada a conviver na casa junto, ficar de braço dado. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas é educação, é gentileza, né? Eu acho que isso é do campo familiar, porque quando você exclui alguém nesse campo, também vai ser excluído. Isso é uma exclusão, gente. Não tenha dúvida que é. E, de alguma forma, também é uma prepotência, às vezes, nossa, é uma arrogância. Achar que eu sou melhor do que o outro, achar que eu sei mais do que o outro, que a minha verdade é melhor do que a outra. Existe uma série de nuances por trás disso. Você pode achar tudo isso, que tem mais dinheiro e outro não tem, que tem mais educação e teve mais oportunidade, às vezes, numa família, isso acontece, né? Tem um tio que casa, uma tia que casa com um cara rico, ou faz dinheiro, ou estudou, o outro não estudou. Tudo bem, um estuda, outro não estuda, mas todos tiveram a mesma oportunidade. Às vezes nem tiveram, mas lutaram para conquistar. Tudo bem. Claro, nós não somos iguais. E isso tem que ficar claro. Nós não somos iguais. Em 10 filhos, todos eles têm uma dinâmica diferente do outro. Mas todos pertencem, todos fazem parte. Então, não temos as mesmas ideias, mas nós não podemos deixar de fora o primo pobre só porque meus convidados são ricos, por exemplo. Né? Então, eu posso até ajudar, se eu sou rica também, eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar para ele e dizer assim, vocês estão precisando vir ao casamento, estão precisando de alguma ajuda para comprar roupa, sem ofender?
Você pode até fazer isso se quiser, mas excluir, aí você tem que ver quais são as questões que estão fazendo você excluir. Outra coisa é evitar ou mesmo negar, desculpa, evitar ou mesmo negar um contato com algum membro da família por opiniões e crenças divergentes à sua. De novo, gente, nós não somos iguais, apesar de às vezes sermos parentes, né? O campo de crescimento e de aprendizado de cada um, mesmo sendo parentes, mesmo sendo do mesmo clã, por exemplo, eu tenho uma irmã, ela casou com um homem, eu casei com outro. Ela teve um tipo de vida, eu tive outro. Porque o marido dela teve uma outra criação e o meu marido teve outra criação. Então, nós temos ideias, conceitos diferenciados, porque a epigenética está aí mesmo, a gente absorve por convívio também, né? Então, e o meu crescimento, a nossa diferença é maior, é diferente, então eu cresci mais rápido, com 7 anos de diferença, né? Ela teve outras amizades, teve outras situações diferentes da minha, eu vivi numa diferente da dela. Então existe dentro de um contexto, mesmo no mesmo família de origem, existem sistemas diferenciados para cada pessoa, para cada personagem dessa família, que faz com que ele atraia situações diferenciadas para viver, né? Para crescer e para aprender e evoluir. Bom, então o campo de crescimento e de aprendizado de cada família pode ter sido bem diferente um do outro, porque mesmo esses irmãos se casam com essas famílias diferentes, né, da nossa. E os resultados dessa união são o quê? Os filhos, né? E esses filhos resultam em primos com diferenças de focos de vida. Então, são 2 seres totalmente distintos, apesar de terem... brincaram juntos quando era criança. Não adianta. Num contexto familiar, fazem... num contexto familiar, todos fazem parte desse sistema, mesmo sendo diferentes, né? Todos pertencem. Bom, uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, por exemplo, alguém ser deserdado pelo pai e não pode receber a herança familiar. Como você acha que vão ficar os herdeiros no nível inconsciente? Se 5 irmãos, um é deserdado, né? E aí ficam 4 recebendo a herança e um não recebe. Antigamente tinha muito disso. Os homens recebiam as heranças e as mulheres não recebiam. Isso lá atrás, né? Como você acha que eles vão se sentir? Culpados? Possivelmente. Mesmo que aparentemente não. Mas a alma deles, possivelmente, ou seus filhos, podem sofrer mesmo que o excluído, né? Num negócio, por exemplo, ou por alguma herança, ou podem vir a perder tudo, né? Por não sentir direito de ter. Já que o outro não teve, eu não tenho direito. Gente, isso não é consciente, tá? Muita gente não percebe, mas perde por conta dessa culpa inconsciente. A culpa é muito inconsciente, é quase física, tá? Isso é muito sério. Bom, um dos cônjuges não aceita os pais da sua relação. Por exemplo, eu caso com uma pessoa e aí, de repente, eu não aceito o pai do meu marido, né? Ou ele não aceita a minha mãe, ou o meu pai. Como vão se sentir os filhos desse casal? Incluídos? Afinal, eles só nasceram porque esses avós deram vida a um de seus pais. Percebe a dinâmica forte que existe atrás disso? Gente, isso é muito sério. É muito sério. Então, se um homem, uma mulher não aceita alguém
da família, e principalmente os pais do cônjuge, do homem ou da mulher, os netos desse casal com certeza irão honrá-los. Um desses avós. Aquele que foi excluído, principalmente. Porque ele vai fazer isso? Para incluir. Ah, eu não aceitava porque ele bebia. Ah, eu não aceitava porque ele drogava. Ah, eu não aceitava porque ele era não sei o quê. Ah, porque se suicidou. Suicídio, então, as famílias não falam, não comentam, né? Ou porque ele era de uma classe inferior, então não aceito ela. Ou porque ela ria alto demais. Qualquer besteira que você ache que o teu sogro ou a tua sogra não são legais, né? Então, o que que acontece? Bom, se o cônjuge não aceita os pais do marido ou da esposa, não aceita aquela pessoa com quem ele se casou. E, consequentemente, não aceita seus filhos. Ah, Selene, isso é impossível, eu amo meus filhos. Será? Como é que essa criança vai se sentir? Você acha? Que ela vai se sentir amada totalmente? Ou ela vai tomar para ela a dor daqueles que foram desprezados, ignorados ou excluídos? Nós temos visto muitas histórias nas constelações assim, tá? Bom, o que você acha que pode acontecer nesta relação homem-mulher? Possivelmente uma separação, talvez. Porque, no fundo, o parceiro não se sente aceito pelo cônjuge. Ele não se aceita totalmente, como ele gostaria, talvez, né? Porque ele faz parte do seu núcleo familiar ainda, geneticamente. Ele veio de lá, né? E o seu parceiro não aceita a sua família, então não aceita também. Isso, gente, não é uma coisa consciente, é muito inconsciente, tá? Essa é uma dinâmica oculta e muito pesada. A exclusão é uma coisa muito séria, muito séria. As pessoas não têm noção disso. Então, quem tem a noção faz o esquema do imparcial para ficar tudo bem, né? Então, daí o homem ou a mulher podem olhar para o lado, né, de alguma forma, para buscar alguém que o aceite integralmente. E aí, o que acontece? Né? Uma traição. Mas será que ele queria trair? Será que realmente você foi traída? Ou você traiu primeiro? Quem traiu quem? Então, existem dinâmicas muito ocultas dentro de uma relação que nós precisamos ficar muito atentos. Porque assim funciona o campo inconsciente, né? No campo familiar, no sistema familiar. Então, deixa eu ver quanta gente querida que entrou aqui nova. Claudete. Oi, Antônio. Quem mais? Estela. Larissa. Edisa. Oi, Washington, querido. Então, outra coisa interessante na questão de exclusão, que eu queria dar um toque, uma pincelada para vocês, é um filho que nasce fora do casamento e é considerado bastardo e não é incluído, nem aceito pelos irmãos, por exemplo. E dentro desse sistema, gente, olha, dentro desse sistema é tanto emaranhado que vocês nem fazem ideia. Eu só vou falar sobre um, tá? Eu não vou falar sobre os outros, né? Porque existem outras dinâmicas de emaranhamento nessa situação. O que pode acontecer com esses irmãos? Se sentirem excluídos de alguma situação ou de algum relacionamento. Dos seus negócios, na empresa, da família, por exemplo. A empresa pode falir. Em caso de recebimento de herança, podem perder dinheiro, podem ser lesados, né? Ou podem entrar em lealdade com a mulher que foi abandonada. Porque se um homem é casado com essa mulher aqui, e aí ele acontece alguma questão nessa dinâmica, né, desse casal, e ele
olha para o lado. Ele vai olhar para o lado. Aí quando ele olha para o lado, ele... foi uma aventura, não interessa o que foi. E nessa bimbada, ele fez uma criança. Ele foi por conta disso aqui, quem teve culpa? Isso é outra história. Isso daqui, possivelmente tinha que ter acontecido, porque ele precisava viver isso. E essa mulher, possivelmente, também precisava. Essa criança que veio, também precisava. Mas o que essa dinâmica familiar pode acontecer aqui? Além da relação homem-mulher, esse homem, ele tem que incluir essa mulher e essa criança no sistema dele. Mas aí ele não quer falar para a mulher. E aí o que ele faz? Ele desonra a outra? Ele desonra o filho? Ele esconde isso? Esse filho passa a não existir? Ele não pertence? Ele exclui? Né? Bom, o que acontece com os filhos desse casal? Eles podem entrar em lealdade também com essa mulher. Essa mulher que foi excluída, alguém aqui pode representar, pode ser excluído, pode ser abandonado, né? Pode não ser visto por outro homem. Então, assim, quem não foi visto pelo homem, quem não assumiu, né? Ele não assumiu nem a criança, então um dos filhos vão arranjar um parceiro que o abandone da mesma forma. Ou vão honrar essa mulher, até que se inclua esse movimento, né? E essa mulher aqui é meio complicado, porque aí pode ter uma outra dinâmica oculta dessa história. Mas a questão é aceitar isso, ou então o certo, Bert Hellinger diz que o certo é ele se separar desta primeira esposa e ir viver com a segunda família, e assim sucessivamente, tá? Se ele depois tiver um outro filho com uma outra mulher, ele tem que largar essa e viver com a outra. O certo seria isso, ele dá suporte à família seguinte e não abandonar os filhos que ficaram para trás, que é o que a maioria não faz. Arranja uma outra família, vai embora e abandona esses filhos, exclui esses filhos. Então, assim, ninguém pode ficar excluído, nem esse daqui, nem o de lá. Todos fazem parte. Mas vai ser um racha. Vai. Você tem que sofrer as consequências da responsabilidade dos seus atos. Você quer transar com Deus e todo mundo, não tem cuidado, faz filho por aí e depois abandona? Né? Então, assim, às vezes eu pergunto, por exemplo, você tem uma ideia, a mulher é muito mais ligada nessas coisas. Existem homens que você pergunta, quando eu vou fazer uma cinesiologia, por exemplo, uma constelação, eu pergunto, você tem algum aborto? Teve algum aborto? Aborto? Como assim aborto? Eu digo, nenhuma mulher fez aborto seu? Sim, claro. Eu digo, então você fez um aborto. Mas isso foi um problema dela. Eu digo, como? Você entendeu? A cabeça já está excluindo. Isso é uma exclusão. Ele não quer saber que ele participou, ele não quis participar. Então, assim, não significou nada? O que é isso? O que nós estamos... Por que eu estou fazendo isso? A quem eu estou em lealdade quando eu faço isso? Existem outras exclusões na minha família, por isso que eu excluo. Ou eu posso ter me sentido excluído quando criança, por isso que eu excluo. Por isso que eu não estou presente na família, por isso que eu não estou presente na relação ou nas relações, ou sei lá. Porque eu excluo, porque eu me sinto excluído. Então existem muitas dinâmicas ocultas por aí dentro desse contexto. Uma outra que eu queria falar para vocês é a exclusão, que causa a exclusão causada por uma tensão de desequilíbrio no sistema familiar. Eu acho que esse é um desgaste energético absurdo. Causa tensão, sentimentos de conflitos, desaventas, divisões dos núcleos familiares, né? Onde todos, certamente, de alguma forma, vão sair machucados. Então, nesses movimentos que de exclusão que nós precisamos olhar, essas são algumas pinceladas, né, da visão sistêmica.
Lógico que em nosso curso a gente vai abordar mais profundamente e nós vamos trabalhar, porque todos são trabalhados. Qual é a minha tese, né, desse movimento de trabalhar? Selene, mas você não tem problema na sua família? Nossa, claro que eu tenho. E graças a Deus eu trabalho. Se eu não trabalhasse, nem sei o que aconteceria. Entendeu? Porque todo mundo é diferente, tem problema, né? Claro que uns têm mais problemas do que outros. Eu nem posso falar que eu tenho tanto problema, né? Já tive, né? Mas toda vez que você se trabalha, você tira do fundo do saco uma questão que você diz, nossa, eu nem imaginava que isso estava pegando, né? E dentro do treinamento a gente vai se trabalhar muito. E eu acho que essas coisas básicas nós temos que trabalhar para a nossa vida, para nosso bem-estar, né? Bem viver. Bom, eu vou deixar algumas perguntas agora para que vocês possam começar a olhar para os seus problemas, para o seu sistema pessoal, né? Para a sua família. Então comecem a pensar aí. Oi, Elise, bem-vinda, querida. Em sua família existe alguma história que você perceba como exclusão, como um afastamento? Tá? Então, assim, dê uma pincelada no entorno, né? Irmãos, avós, pai, mãe, o seu sentimento infantil, porque às vezes nós não fomos abandonados. O pai estava lá, morava junto, mas você se sente excluída, mas você se sente abandonada. E por quê? Aonde que está essa sensação? Qual foi o trauma que você teve ali naquela infância que você precisa olhar para isso, né? Bom, sobre aquela pessoa, nós nem falamos porque é muito complicado. Existe alguém assim na sua família? Aquela história? A gente nem fala. Aquele cara... nossa, vamos mudar de assunto? Né? Essa pessoa está sendo excluída, inclusive, por você, né? Existe alguém em sua família que ninguém gosta de comentar? Ou alguma situação que envolva alguém? Observa quem é. E observa de que forma isso mexe com você. De que forma isso pega no seu corpo físico até. Tá? Porque a gente acha que é só uma coisa de cabeça. Mas a gente é um sistema integrado, tá, gente? Então não existe nada separado, né? Quando você lembra de alguém ou de alguma coisa que você considera um mistério ou um segredo que quase ninguém fala na sua família, como você se sente em relação a isso? Porque o que o campo faz é uma coisa, mas como você se sente, porque constelação sistêmica é sentir, gente. Você tem que perceber como isso impacta você. A gente acha que quando eu falo, o que eu falo não repercute energeticamente no outro. A forma como eu falo, numa fala, numa briga, alguém pode morrer. Pode ter um infarto fulminante. Pode ser fatal. É verdade. Numa briga, pode ser fatal. Quantas e quantas nós já vimos, né? Então você tem que perceber como isso... Como reage o seu corpo em relação a isso, para que você se trabalhe, para que você não seja tomada de surpresa, né? Ou saiba lidar com essas questões, quando elas aparecerem outra vez. Você percebe, eu até anotei aqui, fiz uma listinha para não esquecer dessas perguntas, que são questionamentos muito importantes. Você percebe em você uma resistência em aceitar algo ou alguém de alguma forma no seu campo sistêmico, no seu campo familiar? Oi, Helena, tá dizendo como existe, né? Existe sim, né? Muito, né? Se tiver pergunta, manda, a gente destrincha. Se eu souber, eu falo, né? Se não souber, eu também digo, não sei, vou ter que estudar. Bom, isso é importante, porque a gente se conhecer
Porque é assim, o que acontece em torno, cada um é responsável por si. Agora, o que eu permito que o outro faça comigo, se me magoa, se me agride, da forma como isso acontece, e como isso entra, e como eu trabalho isso dentro de mim, é que eu tenho que me preocupar. Porque se eu fico me magoando, se eu fico, né, pensando naquilo, aquilo vai me fazer mal. Se eu digo, eu sinto muito, esse é seu pensamento, essa é a sua história, essa é a sua história, eu respeito a sua forma de dizer, mas você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu, né? Que é um movimento, e tá tudo certo. Bom, então é importante que você perceba como você se sente aí. Se você tem essa resistência também, então você também está excluindo. E o que você ganha com essa exclusão? E a quem isso, aonde isso pode ressoar no teu campo sistêmico. Então fique bem esperta, porque se existe, corra, trabalha isso. Não deixa isso acumular não, tá? Busque observar e tentar ver de perspectivas diferentes e tentar avaliar a situação de uma forma imparcial. É fácil? Claro que não é fácil, né? Porque às vezes você está mexido. Alguém às vezes te excluiu, né? Alguém rejeitou de alguma forma. Você vai observar por quê. Às vezes é um espelhamento. A pessoa está projetando sobre você algo que é dela. Mas se você atraiu, fique esperto. Por que você atraiu esse tipo de coisa? O que você precisa aprender com isso? Né? Talvez você precise aprender alguma coisa. Porque relacionamento nós estamos sempre aprendendo. Nós não podemos negar nada. Nós temos que aceitar isso. Elise está falando, um parente agregado que não seja de sangue conta como essa exclusão? Sim, porque se ele está agregado há muito tempo, às vezes é uma madrinha, às vezes é um parente, é uma pessoa que está em tanto tempo que você tem uma consideração tão grande como se fosse da família. Então, se você exclui, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Esse é um movimento muito sério. Conta sim, claro que conta, né? Às vezes um serviçal seu que está há muito tempo com você, né? Ele está ali muito tempo, ele já começa a fazer parte do campo familiar. Então você tem que ter cuidado com isso, muito cuidado, né? Oi, Márcia. Bom, então eu queria falar sobre isso. Observe como você se sente sempre que essa história vem à tona e de que forma isso ocupa um espaço em sua vida, tá? Você não pode permitir que essas histórias desestabilizem você, né? Porque cada um tem a sua forma. Sim, uma madrasta, por exemplo, com certeza. Uma madrasta, um padrasto, um irmão afim, né? Um irmão agregado, por exemplo, seu pai casa com uma pessoa, ela tem uma filha, já vem com uma filha nessa família, e essa família criou junto com você, por exemplo, às vezes acontece isso. Essa pessoa tem também, você não pode excluir, né? Você não precisa andar de braço dado, é aquilo que eu falei no início, mas você tem que incluir porque faz parte do sistema, ainda mais se casou, né? Então, toda família que casa, cada mulher que o pai casa, por exemplo, elas pertencem, todas vão pertencer ao sistema. Você pode não ter contato, você pode não ter intimidade, mas estão pertencendo, tá? Eu falei muito sobre isso e gostaria de saber agora se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta sobre esse tema. Alguém tem alguma pergunta sobre isso, sobre exclusão? Hein? Vamos lá. Porque esse é um tema, assim, na nossa vida muito importante, né? Nós precisamos aceitar as dinâmicas.
dentro lá do YouTube, eu tenho bastante temas interessantes, né? Porque, como eu estava falando, são dinâmicas ocultas dentro de um sistema familiar. Quando uma coisa acontece, existem outras dinâmicas que dão suporte a essa. E às vezes, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma constelação de uma cliente, ela virou para mim e disse assim: nossa, mas você fez 2 constelações? Eu disse: sim. Não adianta eu trabalhar um veio da família se você tem aqui desse outro lado mais do mesmo. Isso é espelhamento. Então, se você tem do campo familiar do seu pai e da sua mãe a mesma história, por que eu não vou trabalhar na mesma constelação? Vou esperar uma outra constelação para fazer a mesma coisa? Não, você precisa ter o contexto, um geral desse movimento. Isso é sagrado. Família é uma coisa muito sagrada, né? Então, para você colocar uma ordem na tua vida, não adianta olhar só para um lado e resolver um lado. Você é feito de polaridade, você é feito de pai e mãe, né? Então você tem que estar resolvido com seu pai e com a sua mãe dentro de você. Você tem que estar resolvido com as histórias que você está carregando deles. Você não tem que carregar a história. Você tem que olhar, tem que aceitar e você tem que perceber a dinâmica oculta desse movimento de exclusão, às vezes. Às vezes você se sente excluída e você não foi excluída. E aí você diz: mas meu Deus, por que eu me sinto assim? E aí quando você vai trabalhar, a sua mãe se sentiu excluída, a sua avó se sentiu excluída, ou o seu... Entendeu? Então, assim, são movimentos que vêm do campo. É transgeracional isso. Uma vez eu trabalhei no Sul, um sistema familiar de umas mulheres que ela tinha sido dada pela mãe quando era criança e estava percebendo, ela não deu a filha, mas ela estava percebendo que a filha estava com esse movimento, que teve uma filha fora do casamento, não estava querendo dar conta de cuidar da filha, estava querendo dar a filha. E aí ela disse: pelo amor de Deus, coloca uma constelação, porque eu já fui dada e eu estou vendo a minha filha fazer isso. Que a minha mãe fez isso comigo. Ela estava leal com a mãe, porque existia até a 7ª mulher. Era um rio de mulheres na 7ª geração. Gente, foi mais do que às vezes você imagina. Na 7ª geração, o negócio deu um nó, porque eu fui colocando e o campo foi sentindo. Na 7ª, as 2 choravam, se abraçavam, se ressignificavam, né? E pediam perdão e tudo mais. Aquele movimento lá atrás deu uma onda até a 7ª geração aqui na frente, de mulheres que foram abandonadas. Quando aquilo aconteceu lá, o negócio veio, feito uma onda e uma cascata, e foram incluindo essas mulheres, incluindo o amor, aquilo que o Bert fala, que é a ordem do amor. Ela veio, o rio é como uma represa, e aí você sente aquela represa vindo de amor pelo coração dessas mulheres até chegar à neta. Olha, é arrepiante, é a coisa mais linda que tem você ver isso. Tanto nas constelações com bonecos, como nas constelações presenciais. Você vê e as pessoas sentem a mesma emoção. E as coisas desaguam e se transformam. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Oi, Léo, presença, obrigada. Se na relação entre madrasta e enteada interfere nos relacionamentos na vida adulta, de encontrar um parceiro legal. Madrastra exclui enteada. Bom, aí tem que ver quais foram esses sentimentos de exclusão. Se você se sentiu já excluída, não só pela madrasta, mas pelo seu sistema, e se a sua madrasta te excluiu desde pequena, você tem uma memória infantil de carência, de amor, de afeto, né? Então, assim, às vezes, os pais são jovens, eles se namoram ou se casam, mas não dão conta da relação, porque são muito imaturos ainda. E aí eles estão aprendendo, eles estão crescendo.
Nós, gente, é como aquilo que eu falei no início, aos olhos de Deus, nós somos crianças, estamos todos em fase de crescimento. E para isso nós estamos encarnados, que é para evoluir, para aprender com os nossos erros e os nossos acertos, adultecer. E a nossa consciência é que ela vai crescer. Então, se você tem esses pais que de repente a mãe foi trabalhar, ou o pai se separou da mãe, cada um foi para um canto, aí a avó às vezes assume esse papel de mãe, mas a criança se sente abandonada pelo pai e pela mãe. Ela não quer saber se a mãe tinha que trabalhar, se o pai tinha que trabalhar, se eles não queriam mais ficar juntos. A criança pequena, ela tem uma imagem e ela quer receber, tomar esse amor do pai e da mãe. Mas se esse amor faz isso, ela encontra um vazio. O ninho está vazio. E aí, como que ela vai receber isso? De que forma isso chega até ela, né? Não chega. E aí, o que ela vai levar para o resto da vida dela? O pai é ausente, a mãe também, ela tem amor, pode ter o amor que for da avó, mas não vai suprir a carência de mãe e pai. A não ser que essa criança vá até esse pai, vá até essa mãe e converse com eles. Que é aquela dinâmica que eu fiz no outro dia com vocês. Né? Colocar o colinho, a cabecinha no colinho da mãe. Tomar a mãe. Né? Tomar o pai. Porque quando você toma pai e mãe no seu coração, a sua criança para de berrar. Porque em qualquer relacionamento, tu vai ter uma relação adulta. Tu não vai espernear e pontar o outro. Tu não vai cobrar do outro. Tu não vai espelhar nas tuas relações aquilo que faltou, aquilo que você viu, aquilo que está dentro da tua alma. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. Entendeu? Então, esse movimento é muito louco, né? De você cobrar das tuas relações, às vezes, algo que está ainda carente na tua criança. Então, a teoria é: trabalha a tua criança. Eu perdi minha mãe aos 12 anos. Eu podia ser uma pessoa depressiva, eu podia ser uma pessoa... Ela morreu atropelada na esquina de casa. Foi fácil? Claro que não foi. Agora, há 2 anos atrás, eu na minha pós-graduação, gente, eu trabalho há 30 anos com sistema familiar, com sistema, né, emocional, com todos os sistemas. Com essa consciência sistema. E você acha que você não tem problema? Claro que tem. Se eu não tivesse me trabalhado, eu não estaria trabalhando as outras pessoas. Eu não daria conta de trabalhar ninguém, né? De ouvir a dor do outro, porque a minha dor era grande demais ainda. Então, assim, para você trabalhar o outro, você tem que estar trabalhado. Por isso que eu coloco nos meus treinamentos curar o curador, né? Você tem que se curar para poder curar o outro. Senão, como é que você vai ajudar? Agora, se você teve uma alma ferida, e se você se trabalhou, e se você se curou, você é capaz de ajudar, porque você fortaleceu a sua alma. Mas se a sua criança ainda estiver ferida, machucada, e você não se trabalha, desculpe, né? Você pode até criar uma doença mesmo séria. Eu já vi isso de montão. Então, assim, o conselho é sempre esse. Quando eu sou docente de uma pós-graduação, por notório saber, eu resolvo te pegar a titulação, mesmo trabalhando há 30 anos, resolvi fazer a pós-graduação de constelação, mesmo sendo docente. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho essa coisa de achismo, porque eu já sou docente. Não, eu fui lá buscar minha titulação, porque eu disse, eu quero isso também, eu quero aprender mais. E aí vieram outros professores novos, eu tive a oportunidade de fazer trabalho comigo. E nessa história, eu ainda pude trabalhar uma parte da minha criança ferida, que eu não tinha percebido, e não foi mostrada, e não tinha vindo à tona. E foi ótimo, foi maravilhoso. Então, assim, não tem tempo para você se trabalhar, né? Eu acho que nós temos que dar essa oportunidade para a nossa criança o tempo todo. O que nós não podemos é ficar espelhando o tempo todo, é cobrando do outro e acabando com as nossas relações
mais importante. Então, eu acho que o mais importante, Deia, você falou sim desde pequeno o quê? Você tem uma pergunta para fazer? Pode fazer. Faça aí, qual é a sua pergunta? Eu acho que esse é o movimento mais importante da nossa vida, né? Em uma da live de exclusão que tem lá no YouTube, vai lá no YouTube, tem muitas lives com muitos temas interessantes. E numa delas eu fiz a dinâmica da exclusão. Então eu hoje não vou fazer a dinâmica da exclusão, porque eu já fiz numa outra live. Hoje eu só vim a pedido falar sobre isso de novo, que alguém me pediu para falar sobre esse tema, que estava pegando no campo familiar, até empresarial, eu fiz uma constelação e tal, queria que eu explicasse mais a esse respeito, para poder as pessoas poderem ter essa visão mais sistêmica desse campo, né? Das situações que podem resultar num desconforto para todos, né? E pode acabar com as relações. Porque o que a gente tem é que olhar ter esse olhar para o passado e incorporar isso na nossa vida. Fiz essa vivência de deitar no colo da mãe, mesmo ela sendo falecida. O meu pai não consegui, pois vivo ele me deixou com os pais dele, desde pequena que isso aconteceu. Mas a pergunta é, você ainda exclui seu pai porque ele te excluiu? Então, como você se sente com isso? Né? Porque, veja bem, o seu pai podia ter morrido quando você nasceu, mas ele te deu o mais importante, ele te deu a vida. Pai e mãe, gente, é uma porta de entrada. O que você faz com a sua vida é um problema seu, é uma responsabilidade sua. Pai e mãe não pode mudar, mesmo que eles queiram. Eles não têm essa autonomia. Uma vez que os filhos cresceram, eles são donos da vida deles. E nós não podemos fazer nada. Às vezes você está vendo um filho ir para um buraco. Você tenta ajudar, mas você não pode mudar, porque ele tem que aprender a crescer. E às vezes ele tem que passar por aquilo. É duro? É muito duro. Dói no coração de mãe. Mas você vai fazer o quê? Né? A forma como ele escolheu de aprender, ou ela escolheu de aprender, é essa, passando pela dor. Né? Porque existem várias formas. O do conhecimento é uma delas. Né? De você buscar o conhecimento, buscar o autotrabalho, o autoconhecimento. Porque você sabe até onde você pode ir. Né? Claro que às vezes você não pode ficar muito calada, né? Porque se você é estimulada, você tem que expressar. E muitas vezes você não agrada a todos, né? Então você se responsabiliza pelos seus atos e o outro se responsabiliza pelo dele. Mas a inclusão é muito importante. Então, deixa eu te falar, Deia, bota a cabeça no pai também, né? Vai lá e faz isso. Bota a cabeça e agradece a ele. Porque não sei se você fez uma constelação para saber qual é a carência que está atrás do seu pai, que não permitiu a ele ser homem, ser responsável pelos atos dele, por um filho que ele botou no mundo, né? Então, se a gente tem essa oportunidade de olhar, a gente não aponta tanto o dedo, a gente não culpa tanto, a gente não projeta, porque o que acontece quando você não teve do seu pai, a tendência que você tem é inconsciente isso, tá, gente? Às vezes você não tem a menor noção do que você está fazendo isso. É você projetar na sua relação. E aí você passa a olhar para o seu marido como um pai. E ele não é pai. Ele é seu amante, seu namorado, seu esposo, seu companheiro, o pai dos seus filhos, o seu marido, menos pai. Isso ele não pode ser. Senão, você vai querer que ele faça tudo para você. E aí ele passa a ser o pai que faltou para você. Entendeu? E diversas formas isso acontece. Você fica cobrando do outro o tempo todo. Você fica toda hora cobrando do outro. Com pequenas coisinhas. E aí o que acontece na relação? O cara enche o saco. Ele enche o saco. Porque ele diz, porra, a mulher tá me enchendo o saco.
E aí, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o lado para uma mulher que não enche o saco dele. Então, cuidado com isso, porque senão você perde, às vezes, uma boa relação, um bom companheiro, porque você está projetando as suas carências infantis. E isso é para o homem e para a mulher, tá, gente? Não é só para mulher, para ela que eu estou falando, não. Às vezes isso acontece na vice-versa. E eu já fiz uma live sobre espelhamento de casal, tá lá no YouTube também. O que nós espelhamos, eu falo também sobre isso, que é muito importante, tá bom? Deixa eu ver o que é mais aqui. O que ela fala aqui? Lindo o seu depoimento da pós. É um processo de cura, sim, o tempo todo. Difícil de aceitar esse abandono do pai, mas eu estou buscando essa aceitação. E você também tem me ajudado muito com seus vídeos e lives. Deus te abençoe. Amém, Déia, porque essa é a minha missão, né? Eu acho assim, eu tive 2 filhos biológicos, mas eu tenho muitos filhos no mundo, né? Então, assim, por quê? Eu não sei. Mas se essa é a minha missão, eu estou aqui cumprindo, fazendo a minha parte. O que eu recebi dos meus mestres, eu estou passando para vocês. Porque esse é o objetivo da nossa vida. Nós não podemos levar nada para o túmulo, nós não vamos levar nada. E outra coisa que eu acho que é a nossa consciência, né? Se você tem uma consciência mais ampliada, porque você estudou, porque você teve a oportunidade de se trabalhar, de aprender com as experiências, porque, gente, 30 anos atendendo pessoas com problemas sérios, ajudando tanta gente, você aprende muito. É dessa forma que a gente cresce, porque nós estamos aqui para evoluir a nossa consciência, porque essa é imortal. O corpo vai embora uma hora, não tem a menor dúvida, porque nós trabalhamos com ciclos. E uma hora o meu ciclo vai fechar, mas o que eu dei para vocês, vocês vão levar eternamente. Então, eu agradeço a presença de todos aqui. Deus te abençoe, sim. Vou tentar. Obrigada. Com certeza, Déia, você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Sabe por quê? Porque você adultece. Quando você toma pai e mãe no seu coração, você vira adulto. E aí você toma as rédeas da sua vida. Porque nós viemos aqui para conquistar isso. Eu não quero um cliente 20 anos. Querendo que eu digo que ele tem que fazer. Eu não digo a ninguém que tem que fazer. Cada um tem que descobrir por si. Ele tem que abrir a consciência dele. Não sei o tempo que ele vai levar para abrir, mas ele vai abrir, uma hora ele abre. Tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que abre aos 90 anos. Não importa a idade. O importante é o quê? É você evoluir a consciência, porque essa é teu HD externo que você vai levar para uma outra dimensão, quiçá uma outra vida daqui a 100 anos. Gente, um beijo grande. Toda segunda eu tô aqui. Não se esqueça de entrar lá na bio, se inscrever para os treinamentos e mentorias, que vamos começar agora em março. E também dê a sua inscrição lá, o seu like se gostou, se não gostou. Tudo é importante, tudo é um feedback e a gente cresce com os feedbacks, né? Esse é o movimento. A gente não pode tomar nada como pessoal, tá, gente? Presta atenção, porque isso é exclusão também. Eu excluo tudo aquilo que não é igual ao que eu penso. Não adianta. Assim tu não cresce, né? A gente só cresce quando a gente fuça tudo aqui desse lado, fuça tudo aqui, a gente vê, aí a gente tira a nossa conclusão. Aí a gente inclui. Isso faz parte? Faz. O mal faz parte? Faz. O bem também. Falei sobre isso na live passada. Beijo, gente. Até segunda-feira com as invocações. Tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui. Foi maravilhoso. E é sempre bom poder compartilhar com vocês. Tá bom? Um beijo grande para todos. Sejam sempre bem-vindos. Oi, Valéria, beijo grande. Quem mais que entrou aqui que eu não vi? Deixa eu ver. Nossa, tanta gente boa. Oi, Graça, querida, você tá no Brasil ou fora?
Saudade dos nossos encontros, né? Também. Beijo grande, gente. Até segunda-feira. Foi muito bom ter vocês aqui.